Olá! Olá, meninos e meninas que poderiam estar assistindo o Netflix, mas estão agora vendo mais essa aula de física. Bem-vindo, bem-vindas. O tema da nossa aula de hoje é calor, ou mais especificamente, calorimetria. Nós estamos estudando a física térmica e já temos falado a respeito desse carinha chamado de calor, mas agora nós vamos entrar num ramo específico chamado de calorimetria. Claro, quando na física, metria é um prefixo, sufixo, aliás, né, que significa medir. E quando a gente fala de metria na física, medir na física, é claro que está relacionado a, de alguma forma, calcular uma certa quantidade de calor. E nós vamos ver isso, então, na aula de hoje, ok? Bom, dentro das questões que nós vamos abordar, algumas curiosidades muito interessantes estarão dentro da nossa discussão. Como, por exemplo, você sabia que tem uma variação térmica muito grande no deserto, né? Por exemplo, durante o dia, as temperaturas podem ultrapassar 40, 50 graus, e à noite, no mesmo dia, a gente pode ter temperaturas negativas. Será que isso está relacionado à posição geográfica dele? Não, certo que não, porque senão outros países, outras regiões que estão na mesma localização geográfica também sofreriam isso, mas isso não acontece. Está relacionado ao fato dele ser desértico? Certamente que sim, mas está relacionado a um certo material que tem abundância no deserto, a areia. E como que ela troca calor, né? Então isso nós vamos explicar e abordar na aula de hoje. Porque durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia e à noite ele sopra da areia para a água. Por que será? Já percebeu isso? Já foi para a praia alguma vez? Então, a explicação para esse fenômeno também repousa na discussão que vamos fazer hoje. Bom, então, como eu disse para vocês, claro, o coração de tudo aqui vai ser o nosso amigo chamado calor, né? Não é à toa que nós estamos na calorimetria. Ele é o cara mais importante. Então, precisamos relembrar o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito, ou energia térmica fluindo, né, de um corpo para outro devido à diferença de temperatura, né? Então, esse cara é o cara chamado de calor. Então, é energia térmica. Então, lembra que nós discutimos lá nas primeiras aulas, né, a diferença entre energia térmica, energia interna, né? Tá certo? E o calor. O calor é quando a energia está passando, né, está em trânsito entre dois corpos devido à diferença de temperatura. É a energia térmica em movimento, né, como está aí no nosso slide, né? Energia térmica em movimento. Observação: o calor sempre foi espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nós já falamos bastante disso, né, sobre o fato dele ser espontâneo, né? Ele é um processo que acontece sem ninguém precisar dar o play, vamos dizer assim, na natureza. O que acontece, na verdade, é que quando você não quer que ele aconteça, você tem que agir para impedi-lo, porque naturalmente, né, ele tende a acontecer. A natureza está programada para acontecer essa troca de calor entre o mais quente e o mais frio, né? O mais quente doa calor para o mais frio, certo? Bom, muito bem. Seguindo, nós temos aí o nosso amiguinho Joseph Black, né? Que não é aquele professor de sociologia, né? O nosso querido Black. Mas ele viveu entre 1728 e 1799, foi físico, químico, médico, né? Escocês, evidenciou em seu trabalho sobre a termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir calor de temperatura e introduziu um dos nossos temas da aula de hoje, o conceito de calor específico e calor latente. Ele é considerado, juntamente com o Cavendish, que é outro, e o Lavoisier, um dos pioneiros da química moderna. Então, grave esse nome, nós vamos falar bastante a respeito dele, do calor específico. Calor latente é um tema, talvez, para uma próxima aula. Nós vamos falar hoje de capacidade térmica, calor sensível e calor específico. Calma que nós vamos esclarecer e separar cada um deles, né? O que é cada um deles.
Bom, então ele estava fazendo o seu experimento, misturava substâncias de temperatura diferentes, né? E ele observou que os resultados não condiziam com a teoria da época, que apontava o calor como uma substância, né? O calor era como se fosse um líquido que permeava a matéria, né? Certo? E aí, então, esse cara foi que apresentou pela primeira vez o conceito de calor aliás, de calor específico, né? E para falar do calor específico, nós precisamos falar desse carinha aqui chamado calor sensível. Bom, o que é esse calor sensível? É um calor que se chateia facilmente, que ele se magoa, que ele chora com facilidade? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. É simples, cara. Calor sensível é o calor que você troca com o corpo e que gera no corpo uma alteração da sua temperatura apenas. Tá certo? Nós estudamos lá na primeira aula o conceito de temperatura e nós vimos que ela está diretamente relacionada com o calor. Que quando um corpo ganha calor, ele aumenta a sua temperatura. Ele pode ou deve aumentar a sua temperatura. Daqui a pouco nós vamos pisar em estradas um pouquinho diferentes, né? Talvez de um corpo que ganhe calor e não aumente sua temperatura. Mas por certo, porque ele vai fazer uma outra coisa com esse calor, que é o quê? Mudar o seu estado físico. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula, não é? Bom, então, a gente sabe essa relação íntima entre calor e temperatura, né? Então, quando o corpo recebe calor, ele provavelmente, uma das possibilidades é ele aumentar a sua temperatura. Perceba que nós estamos estudando consequências de você variar a temperatura do corpo, né? Então, nós vimos a temperatura, depois nós vimos a dilatação, que é um efeito da variação de temperatura, da troca de calor com o corpo, né? E agora nós estamos vendo, então, esse calor que você troca com o corpo e faz com que a sua temperatura varie. A este calor dá-se o nome de calor sensível, o calor que você troca com o corpo, que faz com que a temperatura do corpo varie, sem variar o estado físico da matéria. Porque o estado físico aí é um outro departamento, é o departamento do calor latente, né, que o Joseph Black apresentou para nós, né, o calor específico e o calor latente, tá certo? Bom, esse calor ele vai ser baseado em um carinha que tem a ver, claro, com o quê? Com as substâncias do corpo, do que o corpo é feito, como é que o corpo se comporta em determinada situação. Só antes de falar dele, olha só, na calorimetria é muito comum a gente usar o calor não no SI. Lembra que calor é o quê? Calor é energia. Ah, muito bem, energia. Então, ele devia ser o quê? Medido em joules no SI, tá bom? Mas na calorimetria é muito comum, não só na calorimetria, mas em algumas questões do dia a dia, também a gente medir quantidades de energia em calorias, tá? Calorias, tá certo? Então, nós por muitas vezes nós vamos medir esse calor em calorias e talvez ter que convertê-lo para a unidade do SI, que é o joules, né? Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Não é um valor exato, mas é uma boa aproximação, 4,18. Alguns exercícios vão nos pedir para usar 4,2. Alguns exercícios mais bonzinhos ainda vão pedir para que a gente use uma caloria como 4 joules. Também é uma boa aproximação, né? Como eu digo para vocês, os detalhes numéricos, né? A precisão do valor não é tão importante quanto o processo de desenvolvimento para nós. Tudo bem? Vamos seguir. Mas aí a gente precisa entender de onde vem essa tal coisa chamada de caloria. E quando a gente entender o que ela é, vai ficar mais fácil nós entendermos um dos caras principais da nossa aula de hoje, que é o tal calor específico. Tá? Essa caloria ela não é uma unidade que foi criada, descoberta em laboratório. Ela é uma padronização, vamos dizer assim, é uma normalização. Ela é uma definição, ela foi definida.
tá? Definida a partir do quê? Bom, a partir de uma substância que é a mais abundante nos seus 3 estados, né? Líquido, sólido e gasoso, que a gente vai falar muito dela a partir de agora. Uma das substâncias mais importantes à vida, que é a água. Tá? Então, o que é uma caloria? Quanto é? Da onde vem essa uma caloria? Então, como eu disse para vocês, ela é uma definição, é uma normalização. Uma caloria é a quantidade necessária para se elevar 1 grau Celsius da temperatura de 1 grama de água. Vou repetir. Caloria é a quantidade necessária para se elevar ou para se variar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Como assim, professor? Bom, como assim? Assim. A gente sabe então que se eu doar calor para um corpo, ele deve então variar a sua temperatura. Se eu doar calor para ele, ele deve aumentar a sua temperatura. E se eu retirar calor dele, ele deve diminuir a sua temperatura. Certo? Certo. Então tá bom. Então, se eu doar 1 caloria para 1 grama de água que não esteja fazendo transição de fase, né? Não esteja mudando de estado físico, se eu doar 1 caloria para 1 grama de água líquida, eu vou aumentar 1 grau Celsius nessa 1 grama de água. Certo? E se eu doar 2 calorias para essa 1 grama, eu vou aumentar 2 graus Celsius. E assim por diante. Tá certo? E se eu, claro, o vice-versa, né? Você vai, tem um vice e tem um versa. É o vai e vem. Se eu tirar 1 caloria de 1 grama de água, eu estarei reduzindo em sua temperatura 1 grau Celsius. Certo? Então, isso é caloria. Tá? É essa normalização dessa quantidade necessária para se retirar, para se variar a temperatura, né? Tanto se você doar, aumenta, se você retirar, diminui a temperatura, 1 grama de água. Tá certo? Então, a partir desse carinha, nós vamos construir a nossa capacidade de medição. Porque eu não sei se você percebeu, pela própria definição de caloria, eu já estou medindo calor. Eu estou praticando a calorimetria. Como assim, professor? Ué, se eu tenho 1 grama de água e eu quero aumentar 1 grau Celsius a temperatura dela, eu sei então o quê? Quanto de calor eu preciso dar? 1 caloria. E aí, talvez algum mais espertinho já tenha percebido que é o seguinte, se eu quiser aumentar 2 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu vou ter que doar o quê? 2 calorias. Tá certo? E a partir disso, nós vamos construindo o conceito de calorimetria. Nós estamos medindo. Aí a pergunta é, professor, se eu quiser aumentar 2 graus Celsius, a temperatura em 2 graus Celsius de 2 gramas de água. Pois é, aí eu vou ter que doar 4 calorias. Porque para cada grama e para cada grau é 1. São 2 gramas e 2 graus, então são 4 calorias. Tá certo? Então, a definição de caloria nos aproxima da equação fundamental da calorimetria, que nós vamos ver na sequência, e nos aproxima do conceito de calor específico. Porque essa 1 caloria é o calor específico da água. Então, o que é o calor específico de um corpo? Vamos ver na sequência. O que é o calor específico? Calor específico é um dos 3 personagens da nossa aula. O calor específico é justamente a quantidade de calor necessário para se elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, a caloria, você entendeu o que é a caloria? Ela é o calor específico para a água. Porque a caloria é a quantidade de calor que você tem que doar para 1 grama de água para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, agora, este conceito de quantidade de calor necessária para se variar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de qualquer substância é o calor específico. Então, eu vou até escrever aqui para vocês o quê? O calor específico, que a gente vai representar por C minúsculo, tá? Depois vai aparecer a capacidade térmica, que é C maiúsculo, mas a gente está falando de calor específico. O calor específico da água, H2O, é 1 caloria por grama por grau Celsius.
Oh, meu Deus, é um resultado obtido em laboratório. Não, isso vem da definição do que é caloria. É algo que é uma concordância, né? Os físicos chegaram, vamos supor, vamos dizer todos que uma caloria é a quantidade necessária. É uma padronização, uma normalização, tá certo? Então, isso é o calor específico do quê? Da água. Ó, quantidade de calor, cal, para cada unidade de massa, ou grama, para variar cada grau Celsius. Bom, então, se ele é a quantidade de calor que eu preciso dar por cada unidade de massa para cada grau Celsius que eu quero variar, a equação do calor específico é essa que está aí na tela para vocês. Se eu quero encontrar qual o calor específico de qualquer substância, é só saber quanto de calor eu tenho que doar para cada quantidade de massa que ele tem para cada variação de grau Celsius que eu quero gerar. Então, esse é o grau Celsius. Então, se para gerar uma variação na temperatura de 1 kg de alumínio, eu preciso, uma variação na temperatura de 10 graus Celsius, 1 kg de alumínio, preciso gerar quanto de calor? Sei lá, 20.000 calorias? Então, é fácil. Eu sei, percebe? Eu sei o total que eu tenho que doar para a quantidade total de massa, para a quantidade total de graus que eu quero variar. Então, se eu dividir esse total pela quantidade de massa que eu tenho e por quantidade de grau que eu quero variar, eu vou encontrar a quantidade para uma unidade de massa para uma unidade de temperatura que eu quero variar. Então, essa equação do calor específico, ela expressa a definição do que ele é. Quantidade de calor por unidade de massa por unidade de temperatura que eu quero variar. Quando eu pego a quantidade de calor, tá, e divido pela unidade de massa e pela massa, né, e pela variação da temperatura, eu estou encontrando a quantidade de calor por unidade de massa por unidade de grau Celsius que eu quero gerar. Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho um certo corpo, eu doei meia caloria para ele e a temperatura dele subiu de 26 para 28. Então, subiu 1 grau Celsius. Então, qual é o calor específico dessa substância? Meia caloria. Por quê? Eu tenho aqui 1 grama e eu, então, com meia caloria, eu consegui gerar uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, 1 unidade de temperatura. Então, isso é o calor específico deste meu corpo aí, certo? Ó, tá aí na tela para vocês. Então, neste caso, o calor específico é meia caloria. O que isso quer dizer? Que para a substância que compõe esse corpo, sempre que eu quiser variar 1 grau Celsius para cada grama, eu tenho que doar meia caloria. Se quiser variar 2 graus Celsius de 1 grama, então é 1 caloria. E se tiver mais gramas, mais massa, né? Eu vou multiplicar pelo quanto de massa que tem. E se eu quiser variar por mais graus Celsius, gerar uma mais variação na temperatura, eu vou multiplicar por quê? Por quantos graus eu quero gerar de variação na temperatura. E aí, então, eu vou encontrar o quê? A equação fundamental da calorimetria, que gira em torno desse cara aí chamado calor específico. Tá? Por quê? Porque a partir dele eu sei quanto de calor eu tenho que doar para cada grama, para cada grau Celsius. Então, se eu só pegar e multiplicar isso pela quantidade de grama, né, vamos dizer assim, de massa que tem o corpo, e por quantos graus Celsius eu quero variar. Tá certo? Vamos ver então a equação fundamental da calorimetria. Mas já voltei, tá? Então aqui está em joules, tá? Ó, joules, então 4,19. O petróleo 2 e pouquinho, 2 quase 3. Tá ruim para mim ver aqui, pera só um pouquinho. 2,9, né? O petróleo, a glicerina 2,43, o leite 3 e pouco e o mercúrio 0,14. Então você perceba aí, ó, cara, que a água ela é o maior de todos aí nessa tabela e é uma das substâncias que tem o maior calor específico. E o leite, ó, olha só, compara com o leite, cara. O leite tem muita água. Tem água, proteína, gordura. Só que ele já joga lá embaixo o calor específico. Então, se tu vai ferver 1 litro de leite, tu põe no mesmo fogo, no mesmo fogão,
com o fogo com as chamas iguais, né? Põe 1 litro de leite e 1 de água. Qual vai ferver antes? Tá? Eu tenho percebido que é o seguinte, ó, eu faço às vezes café com açúcar e café sem açúcar, né? O café com açúcar, e aí? A água com açúcar fervida vai esquentar antes ou depois da água sem açúcar? Bom, mas voltando então ao exercício, ó, quem que vai atingir a maior temperatura? Você entendeu o que é o calor específico? Então quem vai atingir? Quem tem o maior calor específico ou quem tem o menor? Quem tem o menor. Claro, pensa comigo, meu ser pensante, pequeno mamífero. Calor específico é a quantidade que você tem que variar para aumentar cada grau Celsius. Esquece a massa, porque a massa é a mesma para todos aqui, então esquece. Então pensa, da água tu precisa doar 4 joules. Do mercúrio você precisa doar 0,15 joules para cada grau Celsius. Então se tu doar 4 joules, pensa comigo assim, ó, pensa no número. Aí fica mais fácil para vocês. Se eu doar 4 joules para aquela água, ela vai aumentar 1 grau Celsius. Se eu doar 4 joules para 1 grama de água, certo? Se eu doar 4 joules para 1 grama de mercúrio, sabe quanto que ele vai doar, quanto que vai aumentar? Quantos graus Celsius vai aumentar a 1 grama de mercúrio? Aproximadamente uns 24 graus Celsius. Porque cada joule vai aumentar, estou fazendo a conta por cima aqui de cabeça, tá? Mas mais de 20 graus Celsius. Por quê? Porque o calor específico dele é bem menor, então ele precisa de muito menos energia por unidade de massa para variar cada grau Celsius que você quer. Então, claro que a resposta dessa pergunta é letra E, o mercúrio. Tá? E quem vai ter a menor temperatura depois disso? Depois dessa troca de calor? A água. Porque ela que é mais difícil, vamos dizer assim, né? Ela que demanda mais energia, tanto para esquentar quanto para esfriar. A gente vai falar daqui a pouco da praia, né? Você vai na praia às 10 da manhã, a areia está queimando o seu pé, a água está gelada. Uma das razões é o calor específico. Tá bom? Vamos ao exercício que eu prometi, já é o segundo de hoje, Federal do Paraná. Será que a gente consegue? Federal do Paraná, dá pra gente? Claro que dá. Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade do eclipse, né? Você que não pegou isso aí, em Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8,0 graus Celsius, ou 8 graus Celsius. Queda de temperatura. Eclipse, né? A Lua encobriu o Sol, então a temperatura diminuiu 8 graus Celsius. Isso aí é o Jornal 0 Horas de 4 de novembro de 1994. Eu não era nem nascido. Sabendo que o calor específico sensível da água, né, é uma caloria por grama de Celsius, a gente já sabe, a quantidade de calor liberada por 1000 gramas de água ao reduzir a sua temperatura de 8 graus em calorias é... Bom, em outra palavra, né, ele parece que nunca faz a pergunta do jeito certo, né? Inverte a pergunta, mas ele está perguntando o seguinte: quanto de calor 1000 gramas de água, ou ele poderia falar 1 litro, né? A densidade da água é próxima de 1. Então, 1000 ml ou 1 litro é 1000 gramas aproximadamente, né? Quanto de calor 1000 gramas de água liberou quando a sua temperatura reduziu 8 graus Celsius? Porque reduziu 8 graus Celsius a temperatura geral aí, não é? Então, se a temperatura da água reduziu, como é que ela fez isso, professor? Como é que reduz a temperatura? Liberando calor. Então, agora, pela calorimetria que eu estou sendo introduzido hoje, eu posso calcular, né, quanto de calor foi liberado por essa massa que sofreu essa variação de temperatura que tem um calor específico que eu conheço. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Com a equação fundamental da calorimetria, né? Então, nós dizemos que essa equação é um macete para calcular o calor, né? Então, ó, que macete? Pegou? Que macete? Vamos lá?
Que macete? É o macete que a gente usa para determinar então a quantidade de calor sensível, o calor que você trocou para gerar uma variação na temperatura. Bom, eu não consigo aqui voltar, não é fácil para mim voltar ao slide, mas vamos lembrar das informações que a gente tinha obtido. A massa era 1000 gramas, o calor específico é 1 cal por grama por grau Celsius. Então, ó, vou usar em grama a massa, porque o calor específico está em grama. Tá? E a variação na temperatura foi de 8 graus Celsius. Então, o ΔT é menos 8. Professor, eu preciso colocar o menos 8? Olha, vou te dizer uma coisa. Tu não precisa obrigatoriamente colocar o menos 8. Mas tu tem que se ligar que o calor que tu está encontrando é um calor perdido, um calor retirado da água, um calor cedido desse 1 litro de água. Minha dica, coloque o menos, porque daí tu já vai ver o menos na resposta, como eu falei agora há pouco, né? Tu já vai ver o menos na resposta e vai se ligar. Poxa, calor sensível, calor negativo é o calor perdido pelo corpo, tá certo? Beleza? Então, minha dica para você é coloque, tá? Em grau Celsius, fechou. Cara, mole, mole, mole. Que macete. Qual é a quantidade de calor que 1000 gramas perdeu, sendo que o calor específico da água é 1, e sendo que a sua variação na temperatura foi de 8. 1000 vezes 1, claro, dá 1000. 1000 vezes 8, claro, dá 8000. Mais com mais com menos 8000 calorias. Tá certo? Essa é a quantidade de calor que foi liberada, cedida, perdida, retirada de 1000 gramas de água, né, ao sofrer, então, a variação na temperatura de 8 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Para fechar o nosso trio aqui, né, calor sensível, calor específico e o último que faltava é a capacidade térmica. Bom, eu falei para você guardar o exemplo da água e como que a gente vai juntar as duas coisas em uma só, né? A massa, né? Porque que a água do mar demora mais para esquentar que a areia e demora mais para esfriar que a areia? Porque ela tem mais massa e tem maior calor específico. Então, as duas coisas contribuem. Então, além de ter maior calor específico, se ela tivesse um só dos dois, se a massa fosse igual e tivesse maior calor específico, ela já ia demorar mais para esquentar e ia demorar mais para esfriar. Se ela tivesse o mesmo calor específico e tivesse mais massa, ela ia demorar mais para esquentar e ia demorar mais para esfriar. Então, lembra do exemplo da sopa. A sopa da panela não esfria, por quê? Porque ela tem esfria mais lentamente porque ela tem mais massa. Tá? Então, e o bife e o feijão? Aí a explicação, né? Se você desprezar a massa, porque você está trabalhando com a mesma quantidade de massa, o feijão esfria mais lentamente porque ele tem um calor específico maior, porque lá tem mais água. Bom, então a grandeza que junta massa e calor específico em uma só é essa tal capacidade térmica, tá? Capacidade térmica, que vai ser representada pela letra C maiúsculo. Bom, por que eu falei que ela junta as duas coisas? Olha para a definição de capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para se variar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. E não mais de uma substância. Calor específico, se minúsculo, é da substância, por unidade de grama. Então, quando eu falo de capacidade térmica, eu já ponderei aqui a massa. Tá? A prova disso é que vamos lá. A prova disso é, olha só. Então, a prova disso é o quê? Veja só, a definição de calor específico é calor por massa ΔT. Esse é o calor específico. E a capacidade térmica, o Czão, C maiúsculo, é calor por ΔT. É a quantidade de calor que eu preciso doar para um corpo para variar 1 grau Celsius a sua temperatura do corpo. Calor específico é da substância. Agora, quando você compara essas duas equações, você só pode chegar a uma única conclusão. Ó. Eu não vou fazer essa demonstração matemática aqui, mas é facinho de você perceber isso, que quando você compara essas duas equações, você chega à conclusão que capacidade térmica é a massa vezes o calor específico.
Por quê? Vem aqui para a equação do calor específico e troca massa vezes calor específico por Czão. Você vai chegar nessa equação. Ou vem aqui e troca Czão por massa vezes calor específico e isola o calor específico. Tu vai chegar nessa equação. Tá? Então, capacidade térmica, ela refere-se a um corpo. Então, por quê? Por que se refere a um corpo? Porque tem que estar embutido ali a massa. Então, eu não posso falar de capacidade térmica da massa. Eu posso falar da capacidade térmica de uma piscina, que tem tantos quilos de água, tantos litros de água, se você preferir. Né? Eu posso falar em capacidade térmica do mar, não da água, porque eu preciso ponderar, tem que estar embutido ali a massa do corpo. Então, capacidade térmica é do corpo, calor específico é da substância. E daí tu que se vire para pôr a massa ali. Né? Você vai ter que pôr a massa na equação. Na capacidade térmica, a massa já está embutida. Então, essa grandeza vai explicar perfeitamente por que a água, né, no dia de verão, lá na praia, o mar demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. Porque ele tem maior massa e não só isso, ele tem maior calor específico. Então, ele tem maior capacidade térmica, que representa a quantidade de calor que tu precisa trocar para variar cada grau Celsius do corpo, seja para aquecê-lo, seja para esfriá-lo. Então, se ele tem uma capacidade térmica alta, funciona da mesma forma que o calor específico. Quem tem calor específico alto, tu precisa trocar mais calor para variar a mesma quantidade de temperatura. Tu precisa de mais calor para aumentar um grau Celsius ou precisa tirar mais calor para diminuir um grau Celsius. Né? Então é por isso que o mar demora para esquentar e à noite ele ainda está quentinho, porque ele demora para esfriar, porque ele vai perdendo calor, mas para ele diminuir 1 grau Celsius dele, ele tem que perder muito mais calor que a areia, porque ele tem mais massa e ele tem mais calor específico. Tá? Então, nós temos então a equação fundamental da calorimetria, nós temos a definição do que é capacidade térmica, que nos leva a essa equação aqui, que faz a gente entender melhor o que é capacidade térmica. É uma ponderação entre o calor específico e a massa do corpo. Tá? Então, capacidade térmica Czão é do corpo. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso, então, reescrever a equação fundamental da calorimetria, o que macete. Ah, professor, mas é tão legal que o macete, eu já estava gostando dele, eu gostei desse nome, eu posso reescrever ele. Por quê? Porque M vezes Czinho. Massa vezes calor específico é o quê? É Czão. Então, tem o que macete ou o que... eu não vou falar o que vocês pensaram aí não, é o que cat. Vamos deixar assim. Tem o que macete e o que vezes Czão vezes ΔT. Também mede a quantidade de calor sensível, só que aqui mede, tá, com base na capacidade térmica e aqui com base na massa do corpo e calor específico da substância. Tá? Então não confunda calor sensível com capacidade térmica. Os dois são calores, são quantidades de calor? Sim. Os dois são letra C? Sim. Tá? Mas não fui eu que inventei isso. Ah, professor, está muito confuso. Por que não colocou outra letra? Não fui eu, cara. Não fui eu, tá? Agora, o calor específico é por unidade de grama de uma substância. O Czão, capacidade térmica, é calor para variar 1 grau Celsius de um corpo, né? Que teoricamente já está embutido ali a massa que o corpo tem, tá? Então, se a gente seguir para o slide anterior, né? Mas é que eu dupliquei o slide, mas está aqui é o mesmo slide anterior. Então, ó, Czão, calor específico, é a quantidade de calor por ΔT, né? Quanto de calor você precisa dar para cada grau Celsius, né? Então, veja aqui, você pegou um corpo e aumentou sua temperatura de 26 para 46. Você gerou um ΔT de 20 graus Celsius, doando para ele 40 calorias. Então, o Czão dele é 40 por 20. Nossa, que zero horrível, né? 40 por 20 é 2 calorias por grau Celsius. Ué, mas não faltou a massa? Não, porque é capacidade térmica. Tá? A massa está do outro lado, a massa está junto com o Czão. Czão é 2 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer?
Você doa 2 calorias para aquele corpo, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Aí a massa, não sei, não importa, eu tenho aqui a capacidade térmica. Não é que não importa, mas eu não conheço e não preciso para entender esse conceito aqui. Que se eu doar 2 calorias, ele vai aumentar 1 grau Celsius. Para cada grau Celsius que eu quero aumentar, eu tenho que doar 2 calorias. Tá? Do corpo, tá certo? Bom, aqui tem a resolução, mas isso aí já está tranquilo para vocês, certo? Então, esse nosso trio, né? Cadê os meninos do Messi, o Neymar e o Mbappé? Calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Bom, calor sensível é o Qzão, a quantidade de calor que você troca com o corpo e varia a sua temperatura. Calor específico é o Czinho, quantidade de calor necessária para aumentar, para variar 1 grau Celsius, 1 grama de uma dada substância. E a capacidade térmica é muito parecida com o calor específico, só que já está embutida a massa. Então, a quantidade de calor para variar 1 grau Celsius a um corpo, né? Não falo de massa. Quantidade de calor que você tem que dar para um corpo para variar 1 grau Celsius ele, tá? Capacidade térmica é de um corpo, porque eu tenho que envolver a massa. A calor específico é da substância que compõe o corpo, né? Beleza? Tereza? Então, voltando àquela discussão que nós tivemos, aliás, as curiosidades apresentadas lá no início, porque a gente tem no deserto uma variação térmica tão grande, ou que a gente chama de amplitude térmica, né? Porque o que a gente tem em abundância no deserto é areia, né? E como nós vimos na comparação com a água, ela tem um calor específico pequeno, mas não é só em comparação com a água, né? Em comparação a outros materiais em geral, a areia tem um calor específico muito pequeno. Então, com uma troca de calores não tão grandes, você já consegue variar grandemente a temperatura da areia, né? Então você cria ali nessa região uma facilidade de você esquentar e facilidade de esfriar também. Então por isso, né, com a incidência do sol ao longo do dia, você tem temperaturas altíssimas e à noite, quando ele se vai, ele começa a perder calor para o ambiente, né? E também com facilidade, ou para cada quantidade de calor perdida, ela altamente vai reduzindo a sua temperatura, tá certo? Tá aí também no slide para vocês. Nós comentamos lá no início também o fato de que quando a gente está na praia durante o dia, né, eu vou ter um vento que sopra do mar, tá aqui, ó, deixa eu selecionar a caneta, tá aqui, ó, um vento que sopra do mar para a terra. E à noite essa situação se inverte, né? O vento sopra da terra, né, ou do continente para o mar, né? A brisa que sopra do mar para a terra, chamada de brisa marítima, né, que acontece durante o dia, e a que sopra do continente para o mar, chamada de brisa continental ou de brisa terrestre, né? Então, a explicação desses dois fenômenos se dá justamente pelo fato de que dessa diferença de aquecimento entre a Terra e o mar, né? Entre a areia e o mar. Então veja só o que acontece durante o dia. Em geral, ao longo do dia, a areia vai estar mais quente que a água do mar, certo? Então, se ela está mais quente, ela vai trocando calor com as massas de ar que estão aqui nas proximidades dela. Tá? E quando a gente esquenta alguma coisa, ele então fica menos denso e esse ar, que se torna mais quente que os demais, ele sobe, criando aqui então um espaço a ser preenchido, criando então uma diferença de pressão ali, criando uma redução de matéria. Então esse espaço deixado por essa massa gasosa aquecida pelo continente, ele vai ser preenchido por essa que está aqui, né? sobre o mar, né? Então o vento vai soprar do mar para a praia, do mar para a praia, certo? É,
Desculpa a interrupção aí. Então, esse ar vai soprar então do mar, tá, para a terra. Então, é a brisa marítima. Isso acontece então durante o dia. Por quê? Porque a areia está mais quente. Aquece, esse ar que está mais perto dela fica mais quente que os demais, né? Então, ele diminui sua densidade e sobe. Então, eu crio aqui uma corrente, né? Tá? Um ciclo aqui. A gente vai aprender, quando estudarmos as formas de troca de calor, esse termo chamado de convecção, né? Então, eu crio aqui uma corrente de convecção, um movimento de massa devido à diferença de densidade. Tá certo? Porque o que esquenta dilata, né? Então, nós estávamos falando a respeito disso na última aula sobre dilatação. Em geral, quando eu esquento algo, eu estou espalhando as partículas, então no mesmo volume eu tenho menos matéria, então ele fica menos denso, né? Por isso que aquilo que é quente sobe, tá? E aqui no segundo quadro nós temos a situação à noite, e conforme nós já discutimos, à noite a situação inverte-se, né? Então a água está mais quente. Então tudo que aconteceu no primeiro quadro vai acontecer aqui no segundo, só que agora quem está mais quente é a água ou o mar. Tá certo? Então ele vai esquentar mais a massa de ar que está sobre ele, em contato com ele. Esse ar quente vai subir, vai criar um espaço aqui de menor pressão, vai precisar ser preenchido, naturalmente vai ser preenchido, né? A natureza vai organizando, né, as diferenças de pressão, de tensão, de temperatura, de calor, ela vai sempre tentar fazer isso. Né? Então o ar que está sob, eu criei também aqui uma corrente de convecção no sentido contrário, né? E o ar que está sobre o continente ou sobre a Terra, ele vai tentar ocupar esse espaço aqui. Então, por isso o vento vai soprar do continente para o mar, né? Então, é a brisa continental ou brisa terrestre. Então, olha aí, eu tenho outro slide, outro desenho que vai explicar, então, esse fenômeno, né? Essa diferença desse fenômeno da brisa marítima e da brisa terrestre. Talvez você tenha visto isso em geografia e falar, nossa, tem algum fenômeno físico envolvido aí? Claro, a física está em tudo, a física domina tudo, a física tenta explicar a vida e o universo. O que mais, então? O que é que ele deixa de fora, então? Tá certo? Sempre vai estar lá. Por mais que você não a veja, ela está em tudo, ok? Gente, a nossa aula sobre calor sensível, capacidade térmica e calor específico é isso. Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar nesse vídeo e em breve nós aplicaremos mais exercícios sobre a calorimetria, né? Nós fizemos um exercício que era teórico e fizemos a conta de um exercício bem simples, só para aplicar a equação, mas em breve teremos mais exercícios. Aguardo vocês para a próxima aula. Até mais. Valeu!